Amauro Gaspar conta hoje que na delação rejeitada, ele incluiu um novo contrato de 50 milhões com o escritório da mulher do Moraes. Ela tinha recebido 70 e tantos, não foi? Foi. E seria para completar, completar a diferença dos 129. Veja só, ele não teve receio nenhum de incluir isso na delação, mas teve receio de incluir Ciro. Assim, para mim comunica o que ele sabe com relação a nível de poder do que está em jogo. Mas aí, muito provavelmente, pelo que está se pintando, né, com relação a essa negociação da delação, é porque tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República já tinha as informações documentais, como, por exemplo, esse novo contrato que serviria para pagar o contrato antigo com Viviane Bassi, que a gente já viu também informações de que era prioritário para o Daniel Vorcaro. Ele chegou em algumas mensagens que já vazaram. Esses 50 milhões seria, em tese, o complemento, né, do contrato. Seria uma nova inicial, forma, né, de pagar o que estava faltando. De quitar. Exatamente. Porque a gente viu aqui, tinha mensagens que já vazaram, que Daniel Vorcaro tinha uma preocupação em manter a Viviane Bassi sem atrasos, assim, financeiramente falando. É porque o contrato foi rescindido automaticamente quando o Master foi liquidado. Quando o Master foi liquidado, né? E assim, esses documentos, essas informações, elas ajudam a reforçar que havia ali uma relação, né? Documentos, mensagens captadas, áudios, mas só que sem o depoimento de Daniel Vorcaro, isso é tudo papel. Isso é só uma forma constrangedora. Por exemplo, essa foto que a gente viu de Ciro Nogueira com o Daniel Vorcaro lá esquiando, ela só é constrangedora. Mas sem o depoimento dele para dizer assim, não, eu realmente dava uma mesada porque eu tinha interesses políticos em contrapartida. Não só o depoimento dele, né? Provas cabais, né, Beto? Pois é um reforço. Extratos, depósitos. Isso. Então, assim, não tem validade nenhuma todos esses elementos, inclusive esse do novo contrato que a Polícia Federal já tinha, se Daniel Vorcaro não efetivamente abrir a boca. E é isso que aparentemente ele está aceitando fazer agora, né? As mensagens que ele, por exemplo, trocava com a noiva dizendo que Alexandre de Moraes está aqui, esse careca aqui é Alexandre de Moraes e tal. Não tem validade se ele não disser o porquê é que, por exemplo, ele recebia Alexandre de Moraes na casa dele, recebia Hugo Mota, recebia vários outros autoridades da República, inclusive porque ele tinha um contrato, por exemplo, com o Ricardo Lewandowski, quando o Ricardo Lewandowski estava sentado na cadeira de ministro da Justiça. É isso que falta, é o depoimento dele que falta. O presidente do Republicanos também aparece aí. Sim, então assim, é importante lembrar que esses nomes que estão aí, na época, eram os cotados para ser presidente da Câmara. Sim. Ele levou todos. É isso aí. E colocou numa... Olha, durante a reunião ministerial realizada hoje, o presidente Lula orientou os ministros a não apresentarem novos programas ou projetos nos próximos meses. Segundo ele, a prioridade do governo agora é entregar as obras e ações que já foram anunciadas. Lula lembrou que o prazo para novos convênios e repasses com prefeituras e governos estaduais termina no dia 3 de julho por causa das regras eleitorais. Após essa data, passam a valer restrições mais rígidas para evitar o uso da máquina pública durante a campanha. O presidente também pediu que todas as inaugurações e entregas passem pelo crivo da Casa Civil, destacando a importância de garantir a presença e identificação do governo federal nas ações realizadas pelo país. Não pode ter mais inauguração de nenhuma obra que tenha recurso federal se não tiver um representante do governo Lula para dizer essa obra é do governo Lula. Sim. Foi isso que Lula falou claramente na reunião ministerial. Deixou muito claro isso. Aí depois que viu que tinha falado uma coisa polêmica e fez até para que os nossos representantes possam dar um esclarecimento para a população. Afinal de contas, é muito importante esse esclarecimento de transparência e tudo mais. Não, mas, minha gente, é claramente o interesse político-eleitoral aí de não inaugurar obra com recurso federal que não tenha o ganho político ali do governo Lula. As regras elas foram flexibilizadas num ponto que eu acho interessante destacar, porque não sei se vocês se recordam, em ano de eleição, essas regras de restrição elas tinham que ser a partir de abril. A partir de 6 meses antes da eleição já não podia fazer, não podiam anunciar, não podia continuar anunciando, não podia inaugurar a obra, não podia. E agora se estendeu, acho que pode ainda ao longo do mês de junho. Ainda falando de eleição, o pré-candidato à presidência Romeu Zema decidiu diminuir
as críticas ao senador Flávio Bolsonaro após o desgaste gerado dentro da própria direita. Zema havia feito duras críticas a Flávio depois da divulgação de áudios envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Mas a reação negativa de setores bolsonaristas e o risco de prejudicar alianças entre o Novo e o PL levaram a uma mudança de estratégia. Nessa semana, Zema e Flávio participaram de agendas conjuntas em Minas Gerais e adotaram um tom de conciliação. O ex-governador afirmou que a direita estará unida nas eleições, enquanto Flávio defendeu que as diferenças entre os pré-candidatos devem ser deixadas de lado. Tá vendo aí o que você tá dizendo? Achava que você acha que o Flávio Bolsonaro vai se substituir? Não é nada. Mas no Novo em especial, que é o Zema, vai só esperar para medir o impacto da crise sobre Flávio. Porque se o impacto da crise sobre Flávio ele conseguir identificar que vale a pena ele investir contra, como ele fez lá atrás no caso do Banco Master, eu não tenho dúvida não que ele vai fazer, porque já, embora haja esse anúncio aí, algo foi trincado, tá, gente, entre o bolsonarismo e o Novo. A turma não se confia mais, não se confia. E eles esperam que o Novo dê um golpe quando houver a oportunidade. Foi até não foi nenhuma ironia, tá? Dar golpe foi mesmo uma expressão que veio aqui na hora da minha mente.